sei se todos me conhecem, eu sou a pastora Paula, então sou natural de Três Passos, no Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai, da Argentina. Estou completando 5 anos praticamente aqui na Serra, 3 anos aqui com a paróquia de Farroupilha, atuando aqui nesse município, que me acolheu e acolheu o Daniel, meu esposo, como uma família. E fico muito feliz por essa oportunidade e digo a vocês, se tiverem perguntas, se quiserem fazer questionamentos, façam no meio da minha fala, não esperem para depois, né? Fiquem bem tranquilos e à vontade para que a gente possa fazer realmente uma troca. Não é para ser uma fala formal aqui, cheia de conceitos, enfim, mas realmente uma troca, porque acredito que vocês têm muito mais experiência do que eu em indústria, comércio, também relacionamento com pessoas e tudo mais. Para começar, eu trouxe aqui uma imagem que acredito que seja familiar para vocês. Tudo começa na nossa vida com o nosso nascimento. Quando a gente nasce, quem nos espera, provavelmente os nossos pais, eles provavelmente tinham muita expectativa para ver o rosto, para ver quem nasceu, o que seria essa pessoa no futuro, o que ela poderia fazer ou não. E isso aconteceu comigo também. Lá em 1987, quando eu nasci, os meus pais me esperavam com grande alegria. E o meu pai dizia que o primeiro filho ou a primeira filha não importava, mas que ele queria que ele ou ela, no caso eu, fosse engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma. Vocês já devem ter percebido que não deu certo, né? Virei pastora da Igreja Luterana no Brasil. E aí, vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a nossa vida. Quando nós nascemos e os nossos pais nos dão um nome, não quer dizer que todos os sonhos que eles tiveram ou pensaram se concretizem. Ou seja, a Paula não foi engenheira agrônoma, mas ela é pastora. E tudo que eu sei hoje, também carrego comigo de coisas, falas, de ouvir aquilo que eles já me diziam lá onde eu nasci. E trago comigo. E assim cada uma de vocês hoje traz não só as expectativas para ouvir essa palestra, mas aquilo que vocês já ouviram, presenciaram, fizeram até o dia de hoje. Sendo ou não aquilo que os pais de vocês esperavam que vocês fossem ou são. E aí começam os desafios e a nossa caminhada. Nós, quando trilhamos os nossos sonhos ou buscamos aqueles objetivos que nós sonhamos, nós precisamos fazer escolhas, sempre, sempre, todos os dias. E muitas vezes nós planejamos coisas que não acontecem, né? E essa imagem traz bem isso. Quando nós acreditamos, temos fé e esperança de que aquilo que nós sonhamos é possível, muitas vezes nós precisamos tomar a estradinha da direita. Às vezes, esse caminho não é fácil, às vezes esse caminho é solitário, mas nós já começamos diferentes, porque a maioria segue um caminho. Talvez com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho. E quando nós sonhamos diferentes, talvez isso também seja difícil. Por quê? Quando nós nos colocamos no mercado de trabalho, ali onde nós atuamos, nós levamos conosco a nossa bagagem, que nós trazemos, os nossos valores, aquilo que nós aprendemos durante o caminho, e nos deparamos com a realidade social. O que o mercado espera de mim? O que o mercado pode oferecer para mim? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Como é que eu me coloco nesta maneira, nesse lugar, para me candidatar ou não a uma atividade? Como é que eu me encaixo? O que os outros pedem? O que eu posso oferecer? E aí, muitas vezes, nós precisamos mudar os nossos ares. Porque talvez aquilo que eu tenho a oferecer não seja aquilo que o mercado espera. Talvez o que o mercado espera
é outra coisa. E eu vou ficar esperando o mercado esperar por mim, do mesmo jeito que eu sou? Ou eu vou pular, deixando para trás talvez aquilo que me traz insatisfação, dependência, medo, fragilidade. E será que fazer esse caminho é fácil? Será que quando a gente pula para algum outro lugar, ou quando a gente olha para a grama do vizinho, ou da vizinha e diz, bah, mas lá deve ser melhor do que aqui. Lá as condições de trabalho são melhores, o salário é melhor, os relacionamentos são melhores do que o que eu tenho aqui na empresa onde eu atuo. Será que lá eu não renderia mais? Em algum momento da caminhada de vocês, vocês já se perguntaram e já tiveram esse olhar fora da janelinha de vocês? Mas, para que a gente olhe fora da janela e veja tudo isso, muitas vezes a gente precisa olhar de volta para nós. Porque existem pessoas que têm medo da mudança e outras, medo de que as coisas nunca mudem. Se lá o ambiente é bom para os nossos olhos, talvez lá alguém está fazendo com que esse ambiente seja bom. Com paciência, com ouvidos, com bocas às vezes que silenciam, com parar, com respirar, começar de novo e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Que as mudanças que acontecem na nossa vida, elas precisam vir de dentro para fora. Se eu sei quem eu sou, sei quais são as minhas potencialidades, os meus medos, aquilo que não é tão 100%, eu vou estar preparada. E eu vou ser sincera com isso. Eu posso fazer tal coisa, isso eu não sei, mas eu posso aprender. Agora, se eu esperar que aquela outra coisa que eu não sei fazer aconteça, sem que eu esteja preparada, talvez aconteça que nem esse ovinho que está aqui. Quando eu espero demais, vai chegar na minha vez. E quando a mudança vem de fora para dentro, a vida termina. Agora, quando eu me preparo, abro meus olhos, com humildade, né? Eu abro também espaços para continuar. E aí, as novidades vão fazer com que eu também me anime a buscar um pouco mais, a ser um pouco mais, além daquilo que eu estou fazendo hoje. E aí vocês devem estar se perguntando, será que eu faço isso? Não sei. Será que nós conseguimos fazer isso todo dia? Quais são as empresas que melhor se desenvolvem hoje em dia? Aquelas que fazem sempre a mesma coisa ou aquelas que são criativas, que enxergam além as novas oportunidades, que trabalham com harmonia com aqueles e aquelas que são seus colaboradores, ou aquelas que seguem o mesmo rumo, na mesma medida, para sempre? Talvez dê certo as duas, não sei, né? Mas as oportunidades estão aí. E muitas vezes, elas passam uma vez. Às vezes não tem um retorno. Elas não voltam bater na nossa porta e dizer, vamos lá, vamos tentar de novo. Talvez a oportunidade está na nossa frente, mas nós precisamos ter coragem. E para termos coragem, nós não podemos esperar que as coisas aconteçam, tanto para o bem, né, quanto aquelas dificuldades. Porque hoje em dia, o que a gente vê acontecendo são pessoas que buscam remédios para todas as suas dores. Se eu estou triste, eu posso tomar um comprimidinho para me fazer feliz. Se eu estou ansioso, eu posso tomar outro, né? Para baixar a minha adrenalina. Mas eu não procuro mudar a minha vida, a minha rotina, a minha maneira de ser. É mais prático, talvez até mais rápido. Ou seja, nós não queremos mais buscar transformar aquilo que nos incomoda. E talvez faz com que a vida do outro, da outra que convive conosco, também seja difícil. Porque nós nos fazemos mal e muitas vezes também
aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por que acontece isso? Porque hoje em dia a gente vive lotado, né, de informações, de compromissos, de metas a cumprir, de trabalhos a serem entregues para ontem, né, produtos, enfim. Quem é que de vocês tem uma agenda tranquila todos os dias? De segunda a sábado. Quem de vocês tem 2 horas livres por dia, assim? Das 8 até as 8 da noite? Fora o tempo do almoço. Vocês percebem como a gente vive correndo atrás do relógio e do tempo? Será que a gente tem consciência de que o tempo não volta? E de que o relógio não funciona ao contrário? Será que nós temos essa consciência de que o tempo que nós estamos aí, vocês estão sentados aí me ouvindo hoje, já passou pelo menos 10 minutos ou 15? Não vai voltar mais. E esse tempo é simples, é só um almoço. Mas e o tempo com a família? E o tempo com os filhos, com as filhas, com o esposo, com a esposa, com o pai e a mãe? Volta? E aí a gente se pergunta, por que eu não cuido da minha espiritualidade? O que é isso? Que falta me faz? Vocês saberiam me dizer o que é essa tão falada espiritualidade hoje? O que significa isso na vida de vocês hoje, no dia 16 de junho de 2016? O que é isso? O que é a espiritualidade? Como é que vocês cuidam dessa porcentagenzinha da vida de vocês? Ela é cuidada? Ela existe? No meio de todo o cenário que a gente vive, ela não aparece aqui. Vocês estão vendo escrito aí fé, valores, espiritualidade? Não. Dificilmente vai estar. Porque nós convivemos com a globalização, com a tecnologia, com as inovações tecnológicas que são de piscar os olhos. Quando a gente acorda amanhã, já vai ter um novo software, já vai ter um novo programa, um novo, enfim, né? Todos esses aplicativos que nós convivemos e vemos todos os dias funcionando. E no meio de tudo isso, se nós não encontrarmos um espaço para a vida cristã, e a espiritualidade, e um espacinho assim, para cuidar dos nossos valores que a gente traz lá de criança, eles nunca vão aparecer. Porque o que nós buscamos, e o que as pessoas enxergam, é o que está na ponta do iceberg. O que é? O nosso sucesso, se nós temos bens, muitas vezes, se nós temos dinheiro para viajar, para curtir a vida, enfim, mas a sustentação dessa vida que a maioria de nós, busca viver e ter, é o que não é visto. Não é mesmo? São os nossos hábitos que não são bons, porque nós não temos tempo. E aí a gente convive com uma saúde que não é tão boa também, porque nós não temos bons hábitos de alimentação, de sono tranquilo, de tempo para praticar esportes. Quem pratica esportes hoje em dia pelo menos 4 vezes por semana? A gente ri, né? Mas depois, o seu Edson está aqui me olhando, né? Quando passar dos 60 anos, ou um pouquinho mais, né? A coisa começa a aparecer. E aí, dá tempo de voltar atrás? Não sei. E aí, persistência, sacrifício, os desapontamentos, porque nós desapontamos aqueles que convivem conosco e nos desapontamos com aquilo que não dá tão certo. E aí vem uma grande questão. O que é certo e errado hoje? O que é correto? Em tempos de impunidade, né? Será que vale a pena eu ser um empresário correto, humilde, verdadeiro, honesto? Será que vale a pena eu cuidar dos meus hábitos no trânsito,
De não abrir a janela do carro e gritar para a pessoa que está do meu lado, dizer, não está vendo? Como a gente vê acontecer, né? Será que vale a pena eu não passar por cima do outro que é menor do que eu para subir na vida? Se o outro está fazendo, por que eu não posso? Se ninguém é punido, o que vai acontecer comigo? Nada. Mas o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado vai continuar sendo errado, mesmo que todos estiverem fazendo. E aí, a gente se dá conta de que nós somos seres humanos. E eu acho que vocês vão gostar desse desenhinho, que é muito bonitinho, né? Mas que tem uma grande verdade por detrás. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma uma maneira para fazer. Agora, quando nós não queremos, a lista de desculpas vem atrás de nós, assim, pendurada. E aí vem a pergunta para nós. Nós podemos transformar a realidade onde nós vivemos? E a outra, queremos? Temos essa disposição? Tempo? Vontade? Humildade? Esperança? Fé que se faz nas atitudes, nas nossas palavras, em tudo que nós fizermos durante um dia? Será que nós queremos? Por quê? Vivemos em meio a pessoas que se sentem vazias. Se eu perguntar para vocês aqui se vocês já conheceram alguém que não acreditava em Deus, em nada disso, provavelmente vocês vão saber dizer que sim ou não, enfim. E a grande pergunta é, será que nós acreditamos? Será que isso hoje em dia tem algum valor? Será que esse vazio que as pessoas sentem e procuram de um lado para o outro, às vezes até pensando, eu preciso de tal coisa e aí eu vou ser feliz. Mas se eu comprar um carro melhor, a minha família vai ser feliz. Mas se eu tiver uma casa na praia, eu vou ser feliz. E vai fazendo, mas na verdade esse sentimento de completar-se nunca acontece. Será que não nos falta alguma coisa muitas vezes? Ou será que não falta nós cuidarmos de uma parte que para nós é vital? Mas isto também é difícil. O que vocês enxergam nessa foto, nessa imagem? Qual é a primeira coisa que vem aí o pensamento de vocês? O que vocês enxergam? Quem é esse cara aí? Tá fácil, né? Esse é o Cristo que todos gostariam de ter do lado. Nada contra o Romero Brito, eu até gosto muito das pinturas dele, mas vamos combinar que nós gostaríamos que Cristo fosse bem do jeito que a gente quisesse pintar. Das cores que a gente gosta, né? Com o sombreado que a gente quer. Ou seja, as pessoas buscam Cristo, o Cristo que me completa, que não vai fazer com que eu transforme nada, que me olhe com ternura, mesmo que eu pinte no rosto dele, na bochecha dele, né? Um coração. Será que Cristo gostaria de ser pintado assim? Não sei, né? Mas nós buscamos aquele Cristo que diz assim, continua assim, que tu tá bem. Não precisa mudar nada. Fica assim. Eu te amo mesmo, né? E, muitas vezes, a gente até gostaria que ele fizesse isso aí. Essa é a pessoa que eu criei. Dou fé naquilo que tu faz. Será que ele daria um joinha para nós? Hoje em dia? Não sei, né, gente? É curioso, mas dá para se perguntar. Será que tudo aquilo que eu faço, se eu postar no Face, vai ter quantas curtidas? Nós vivemos no mundo dos likes, né? Aliás, a vida que nós postamos no Face é de alegria. Quem é que posta uma foto feia no Face? Né?
chorando, descabelado, né? Cheio de problemas. Ninguém faz isso. A imagem que nós mostramos é a pessoa perfeita. Mas a pergunta é, será que o Cristo que nós pintamos é realmente aquele que é verdadeiro? Ou é esse aí que a gente está procurando? Aquele cara que foi enviado para a cruz, carregado de problemas que não eram dele. E na semana passada, no ensino confirmatório, né, com os jovens de 10, 12 anos, eles me perguntaram assim, tá, mas se Cristo era o cara todo poderoso, por que ele morreu daquele jeito? Né? Com uma coroa de espinhos, com pregos, arrastado, quase que mutilado, né? De tanto apanhar. Por que ele morreu assim? Por que ele não morreu no hospital, por exemplo, deitado no leito? Ou em casa, com um ataque cardíaco, enfim? O resultado e a resposta é que nós não conseguimos entender esse amor tão grande que Deus tem por nós. Antes de qualquer coisa, antes de nós dizermos e entendermos o que é amor, Deus já nos amou antes. E é por isso que nós muitas vezes nos perguntamos, por que isso é necessário? Nós não entendemos. A nossa capacidade não alcança isso. Nós podemos acreditar, mas entender tudo aquilo que Deus realmente fez e faz por nós, não conseguimos. E aí nós nos deparamos com a nossa realidade, que poderia ser uma lista bem maior do que essa, onde falta ética, nós vemos mentiras, né? A religião que é transformada em comércio, né? Muito, muito comum. E antes de começar, me perguntaram aí, tu vai gritar, dizer aleluia umas 2 ou 3 vezes ou mais, né? Será que precisa isso tudo? Eu não sei, né? E eu me pergunto muitas vezes, o que é possível fazer em nome de Deus? Se eu vendesse aqui no final a minha água, né? A água que a pastora abençoou durante a palestra, poderia? Poderia. É real? Não. Não é real. Quem sou eu para me fazer de deusa, né? De um ser espiritual que veio ao mundo? Não. Mas existe. Acontece. Todos os dias. Não só na TV. Né? E isso tudo tem a ver com a falta, talvez, de consciência, com a falta de valores, que faz com que a salvação e a graça de Deus seja vendida. O que significa pensar em comercializar aquilo que Deus faz? O que se pensa por detrás disso? Né? A cruz, a coroa de espinhos, né? Os pregos, isso significa para nós a nossa salvação. E se nós hoje temos o direito de escolher aquilo que nós queremos fazer, é porque esse sinal de amor nos acompanha. E nós não precisamos sair correndo daqui, abraçando 15 pessoas pelo menos por dia, para ganhar 1 ponto com Deus. Nós somos salvos. E nós, como luteranos, graças a Deus, nós acreditamos e cremos que nós somos salvos pela graça de Deus. E nós não precisamos todos os dias acumular pontos fazendo coisas para a nossa salvação. Mas o que nós fazemos é em resposta da fé que nós temos. Porque fé sem obras é morta. Não adianta eu só dizer que eu tenho fé, que eu acredito em Deus, e eu não faço nada. Eu não ajudo ninguém, eu não oro por ninguém, eu não olho para o lado, né? Eu não digo um bom dia, enfim. E assim a gente se dá conta que muitas coisas acontecem. Não é só a salvação que está à venda. As pessoas também podem ser vendidas. E vocês acreditem que eu encontrei essa frase na internet, compra e venda de pessoas. Paga-se bem. Condições a combinar com agentes especializados. É louco, né? Mas é real. E mais de 1.735 vítimas de tráfico interno de pessoas, né, foram, isso só casos registrados. Só entre 2005 e 2011. Nós já estamos em 2016.
Quantas mais foram vítimas de tráfico humano? Sem pensar em doação de órgãos, nem nada disso, né? Vocês conseguem imaginar o que significa isso? E a natureza? Também está à venda. Por quê? São comercializados milhares de animais todos os dias. Aquilo que dá o ar que nós respiramos, o nosso clima ameno ou não, é explorado também. E nós nem percebemos, mas nós vivemos aqui. E se o desmatamento acontece lá na Amazônia, as consequências também chegam até nós. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo? Os nossos valores não nos motivam a fazer a diferença? A buscar a transformação daquilo que também nos incomoda, ou esse problema não é nosso? E aí, aos olhos de uma criança, perguntada o que é um mundo melhor e mais inteligente para você? Vejam a resposta. Amor, paz, ideias novas, amizade, sociedade, bem no meio uma paz bem grande, né? Será que nós perdemos alguma coisa depois que a gente cresce, fica adulto, começa a trabalhar, busca o seu sustento e deixa de ter esse olhar que uma criança de 8 anos tem? O que nos falta? O que nós deixamos para trás na nossa caminhada? Será que é só a inocência de uma criança que não pensa no futuro ou talvez no passado, mas que simplesmente vive o presente como um presente de Deus? O que nós sabemos a respeito de tudo isso que eu falei até agora? Quais são as consequências de tudo isso para a nossa vida? Como nós podemos agir? Como podemos transformar os nossos relacionamentos? O que está ao nosso alcance? O que nós fazemos realmente? Nós não precisamos responder isso agora. Mas vocês já se perguntaram o que vocês têm feito até hoje? Que pode transformar alguma coisa, alguma vida, com as atitudes, com aquilo que vocês pensam, com aquilo que vocês acreditam? Porque não adianta. Não tem como diferenciar e separar a vida dos meus valores, a minha fé das minhas atitudes. Hoje é a vida moderna, né? O que nós vivemos hoje é a nossa vida moderna. E não tem como separar em cada gaveta, cada uma dessas coisas, e hoje eu dizer, só vou usar a minha fé. Amanhã eu uso os meus valores. Depois de amanhã eu vou pensar nas minhas atitudes. Conseguimos fazer isso? Será que nós não fazemos as coisas porque nós temos o medo do julgamento do outro, da outra? Será que nós pensamos mais pela razão do que pelo coração para fazermos aquilo que nós fazemos? Ou será que nós temos esquecido de que aquilo que o menininho fez ali, né, pela irmã, talvez qualquer um de nós faria, pelo irmão, pela irmã, enfim? Mas talvez ele não tinha noção de que isso ia transformar tanto a vida dela. Aquilo que nós somos, nós trazemos lá de trás. E se nós esquecemos isso em algum lugar, é hora de buscar aquilo que nós esquecemos. E talvez o que nós fazemos hoje possa transformar a vida do outro, da outra, e nós não temos essa noção. Por isso, as nossas palavras é igualzinho uma história que eu ouvi lá no começo da teologia, em 2005, se não me engano, que um professor disse, olha, as palavras de vocês, um dia, no futuro, quando vocês pregarem a palavra de Deus, vai ser exatamente igual a um saco de penas que é largado da torre da igreja. Uma vez que vocês falarem, vocês nunca mais vão conseguir juntar todas as penas e colocar de novo no saco. E é isso. A nossa vida é assim também. Aquilo que nós fazemos, a gente não consegue voltar atrás. A gente consegue pedir perdão, a gente consegue se reconciliar, talvez com aqueles e aquelas que nos ofenderam ou nós ofendemos, mas voltar atrás e refazer, não temos essa oportunidade. E por isso, nós precisamos cuidar muito mais daquilo que a gente chama de fé.
que é o que nos motiva a sermos diferentes. Ou talvez, enfim, o ser maior que muitas pessoas dizem que existem, que na verdade é Deus. Nós precisamos cuidar mais das pessoas que estão do nosso lado, da nossa pessoa, da natureza. Precisamos ter tempo para aquilo que nos faz bem, para aquilo que faz bem para o outro, para a outra que convive conosco. Nós precisamos unir as nossas forças, né? E fazer o bem, mesmo que ninguém faça. Mas nós fazemos, mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta. E por isso, nós precisamos colocar a mão na massa. Porque sentadinhos aqui bonitinhos, né, com o estômago agora tranquilo, depois de almoçar, tudo é fácil. Mas agora o problema está lá fora, né? É lá fora que a gente diz quem a gente é, que a gente demonstra quem a gente é, quais são os nossos valores. Quem é a Paula? Não é dentro da igreja que ela se mostra, né? É lá fora. É com os outros, com as outras. Precisamos unir as forças e testemunhar daquilo que nós ouvimos. Colocar literalmente a mão na massa. Por quê? Todos nós somos chamados a fazer a diferença. Deus não escolhe pessoas perfeitas para fazer a diferença. Ele dá forças a todos nós, né? E será que você já se deu conta disso? Que você pode fazer a diferença. Que as nossas palavras podem fazer a diferença. E eu percebi, descobri isso no mês passado até, bem mais do que eu tinha descoberto até agora. Já fazem 12 anos que eu estudo teologia e atuo, enfim, convivo com muitas pessoas, já passei por muitas cidades, muitas paróquias inclusive, mas quando essa palestra estava marcada, foi na verdade mês passado, né? Se não me falha a minha memória, quando eu tive a tão falada gripe A, eu percebi e entendi uma coisa que eu não tinha entendido ainda, né, que é na própria carne, né? Que igreja não é ir, é ser. O que significa isso? Eu estou habituada a cuidar, né? A ouvir. E acredito em vocês, maior parte do meu tempo e do meu ministério é ouvir. As pessoas têm inúmeras carências, muitas. Uma delas é que alguém lhes ouça. E no mês passado, quando eu estava bem ruim, eu tive que entender que, muitas vezes, eu também preciso de ser cuidada, né? E as mãozinhas estão aqui do lado, né? Eu disse meus bracinhos direitos estão aqui, né? Que fizeram esse papel. Ou seja, não adianta só eu ir na igreja todo final de semana. Claro, eu exercito a minha fé em comunidade. Certo? Né? Eu atuo, eu me envolvo, eu partilho as minhas dores, as minhas alegrias, mas eu preciso fazer isso acontecer na minha vida. E se as pessoas não fazem acontecer isso na vida delas, talvez eu e o Daniel, a gente teria passado bem pior, né? Porque foi horrível, né? E se essas pessoas que estão lá não sabem atuar dessa maneira carinhosa, amorosa, né? O cuidado não existiria. Por isso, queria convidar vocês a fazerem isso. Não pensem só no que os outros olham, no que os outros dizem. Sejam, façam. Não esperem que alguém diga para vocês serem diferentes e fazerem a diferença. Levem esse desafio hoje. Façam. Se está no coração de vocês, falem, digam, peçam desculpas, peçam perdão, seja lá o que vocês guardam no coração de vocês. E queria convidar vocês para que a gente encerrasse esse tempo, para que a gente lesse em conjunto essa fala que está aqui, porque fala exatamente sobre isso. Muitas vezes os nossos planos somos nós que fazemos, mas nós não ouvimos o que o cara lá de cima diz. Muitas vezes nós não agradecemos por aquilo que temos, mas ele nos presenteia muito mais. E talvez seja esse o desafio que eu gostaria de deixar para vocês nesse meio-dia. Queria convidar vocês, então, para que a gente leia em conjunto. Vocês conseguem enxergar aí? Lemos? Senhor, me perdoa pela minha insistência em... Porque eu, mesmo passando
Que essa paz esteja no coração de vocês e que, se possível, se alguma coisa disso tudo que eu falei até agora tocou vocês, levem adiante. Não deixem que isso fique só aqui. Levem para a vida de vocês, para o amanhã, para o hoje de tarde, para a semana que vem, enfim, para sempre. E que Deus abençoe e cuide e desafie vocês muito mais do que isso, do que esse tempo aí que a gente passou junto, e que realmente o caminho de vocês seja iluminado. E assim eu abro para que vocês perguntem, questionem, duvidem, enfim, né? Fica aí aberto o espaço.